Olá, pessoal! Hoje chegamos ao último capítulo deste livro maravilhoso, o capítulo 13, cujo título é Deus habita nos louvores do seu povo. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, há muito para ser dito a respeito de louvar a Deus. Ele é o mesmo Deus hoje, o mesmo Deus que ele era antes, mesmo tendo hoje uma casa diferente. A Bíblia nos diz que Deus é entronizado entre os louvores do seu povo. Salmo 22, verso 3. E essa é a razão pela qual o adoramos, porque ele habita em nossos louvores. E quando o louvamos, criamos uma atmosfera onde a presença do Espírito Santo pode ser manifesta. Vamos dar uma olhada no livro de Salmos. Na Bíblia hebraica, os 150 salmos estão divididos em 5 livros correspondentes aos 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 livros de salmos eram as orações e o hino de Israel. Veja quantos salmos falam a respeito de gratidão e louvor. Veremos alguns deles aqui. Salmo 105, verso 1 e 2. Dai graças ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Perceba que o verso 2 diz, cantai-lhes louvores. Nós lemos em Atos 16, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Verso 25. Paulo e Silas estavam cantando um para o outro? Não. Eles cantavam hinos de louvor a Deus no Novo Testamento como no Velho Testamento. Veja a história de Atos 13 a respeito daqueles 5 profetas e mestres que estavam em Antioquia. Barnabé e Paulo eram 2 deles. A Bíblia nos diz, servindo, ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Verso 2. Ministrando, servindo ao Senhor. O que você acha que eles estavam fazendo? Eles estavam louvando a Deus. E veja que enquanto eles ministravam ao Senhor, o Espírito Santo falou. É nesse tipo de atmosfera que Deus fala conosco. É esse tipo de atmosfera que trará a manifestação da presença de Deus em nosso meio. E nós precisamos da sua manifestação em nosso meio, tanto quanto dentro de nós. Agora vejamos o início dos Salmos 106 e 107. 106, verso 1. Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 107, verso 1 e 2. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor. Vamos olhar primeiro o Salmo 107, verso 2. Diga-nos os remidos do Senhor. Como? Dando graças ao Senhor e dizendo, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Agora vejamos o Salmo 108, do 1 ao 3. Preparado está o meu coração. Seria tão bom se tivéssemos mais corações preparados. Ó Deus, cantarei e salmodiarei de toda a minha alma. Despertai saltérios, saltério e harpa, eu despertarei a aurora. Louvar-te-ei, e entre os povos, ó Senhor, de ti cantarei entre as nações, porque o teu amor se eleva acima dos céus, a tua fidelidade ultrapassa as mais altas nuvens. Atente que o salmista não diz, louvar-te-ei em silêncio, ó Senhor, e não deixarei ninguém ouvir ou saber. Não, ele diz, louvar-te-ei entre os povos, ó Senhor, de ti cantarei entre as nações. Agora veja como começa o Salmo 111. Verso 1. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembléia dos justos e na congregação. O salmista está louvando ao Senhor em um ajuntamento de cristãos e de todo o seu coração. Os próximos 2 salmos que iremos ver também começam com louvor. Salmo 112, verso 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Salmos 113, verso 1 e
e 5. Louvai ao Senhor. Louvai aos servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Mais duas passagens dos Salmos que também expressam louvor e ações de graças ao Senhor. Salmo 117, verso 1 e 2. Louvai ao Senhor todas as nações, glorificai-o todos os povos. Por quê? Pois grande é o seu amor para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 118, verso 1 e 2. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Diga Israel, o seu amor dura para sempre. O salmista admoesta Israel a declarar publicamente que o amor de Deus dura para sempre. E isso também serve para nós, nos dias de hoje. Nós, a igreja, precisamos declarar em alta voz: o seu amor dura para sempre. Os nossos louvores agradam ao Senhor. Nós acabamos de ver uma série de salmos. Agora vamos para o final do livro de Salmos. Vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito do louvor ao Senhor. Lembre-se do que o salmista disse: Ele habita nos louvores do seu povo. Isso significa que ele vive em nossos louvores. Salmo 146, verso 1 e 2. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Salmo 147, verso 1. Louvai ao Senhor, quão bom é cantar louvores ao nosso Deus, quão agradável e decoroso é o louvor. Salmo 148, do verso 1 ao 7. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos celestiais, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e logo foram criados. Ele os estabeleceu para sempre e lhes deu uma lei que não passará. Louvai ao Senhor desta terra. Salmo 149, verso 11. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Aleluia! Agora vamos dar uma olhada no Salmo 150, o último do livro dos Salmos. Salmos 150, verso 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Vimos neste capítulo que tanto o cristão individualmente como a igreja como um todo são o santuário de Deus. Lembre-se do que diz 1 Coríntios 3,16, na versão amplificada. Não entendeis, não discernis que vós, toda a igreja de Corinto, sois o templo de Deus, o seu santuário? Salmos 150, do verso 1 ao 6. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com os instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Diga em alta voz, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Louvado seja Deus por sua glória, louvado seja Deus por sua bondade, louvado seja Deus por sua misericórdia. Nós temos deixado a desejar em nosso louvor, precisamos louvar mais.
cantando e dançando. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em Salmo 149. Começa assim: Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel, naquele que o fez. Verso 1 e 2. Parafraseando, o Senhor fez a igreja, não foi o homem. Foi Deus quem construiu essa casa espiritual. Então o verso 2 continua dizendo: regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Você sabia que somos filhos de Sião? Veja Hebreus 12, 22. Verso 3. Louvem o seu nome com danças e lhe cantem louvores com adufre e harpa. Você sabia que cantar e dançar originalmente pertencia a Deus e seu povo? O diabo roubou e perverteu essas expressões. Bem, não vamos então deixar que ele as tenha. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém e ela começa a cantar e a dançar no Espírito, isso pode abençoar muito um culto de louvor e adoração. O Salmo 149 continua dizendo: louvem o seu nome com danças e cantem louvores com adufre e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Verso 3 e 4. O que isso significa? Significa que o Senhor tem prazer em ver o seu povo o adorando com danças, o agrada. Alguns conservadores podem até dizer: eu não gosto disso. Bem, o diabo e seus demônios também não. Mas não tem problema não. Deus gosta. O salmista está falando a respeito de nos regozijarmos, de sermos alegres. Ele está falando a respeito de louvarmos o nome do Senhor com danças e cantar louvores a Ele com adufre e harpa. Salmo 149, verso 4 e 6. Porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele coroa os humildes com a salvação. Exultem os santos de glória e cantem de alegria nos seus leitos. Isso significa que também precisamos agir assim em nossa casa. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 gumes em suas mãos. A palavra de Deus é a espada do Espírito que está em nossas mãos, mas nós também precisamos colocar os altos louvores a Deus em nossos lábios. É assim que a palavra irá funcionar, crendo em nosso coração e falando com a nossa boca, usando a palavra como a espada de 2 gumes contra as dificuldades que enfrentamos na vida. Agora, o Novo Testamento diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. A palavra de Deus é a nossa espada de 2 gumes. Muita gente anda por aí com a Bíblia debaixo do braço dizendo: eu sou uma pessoa da palavra, mas sua aparência é de alguém que chupou limão. Ele nunca dá um sorriso, nunca demonstra uma alegria, mas o Salmo 149, verso 4 diz: ele coroa, traz beleza, os humildes com a salvação. Bom, isso não se aparece muito com aqueles com cara de quem chupou limão, não é? Sim, nós temos que tomar a nossa espada de 2 gumes, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e usá-la com a nossa boca. Mas se estamos bravos e cortamos as pessoas com ela, não estamos causando bem algum. Não, nós precisamos deixar que os altos louvores do Senhor estejam em nossos lábios. Quando fazemos isto, usaremos essa espada com louvor e ações de graça, e as pessoas vão querer ouvir. Libertação traz regozijo. Vamos ver agora o Salmo 137, que refere-se ao tempo do cativeiro babilônico de Israel. Salmo 117, do verso 1 ao 3. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. No salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cantos de Sião. Nós acabamos de ler algumas dessas canções de Sião. Elas eram cheias de alegria e louvor. Você notou?
Mas aqui no Salmo 137, o salmista diz: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Verso 4. É por isso que muitas pessoas na igreja não conseguem cantar. Elas têm vivido no território do diabo, agindo e vivendo como o diabo. Mas veja agora no Salmo 126 o que aconteceu quando esse quadro foi mudado pelo Senhor. Salmo 126, do verso 1 ao 3. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. No Salmo 137, aqueles que haviam levado Israel cativo diziam: cantai-nos um dos cânticos de Sião. E eles respondiam: mas como cantaremos louvores de júbilo quando estamos em cativeiro? Mas quando o Senhor mudou o quadro e libertou Israel da Babilônia, eles disseram: estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Salmo 126, verso 1 e 2. Eles se alegraram. A poderosa obra do Espírito de Deus através do louvor. Para concluirmos, vamos dar uma olhada no Salmo 29 e aprender algumas coisas sobre a obra do Espírito Santo. Quando o salmista fala a respeito da voz do Senhor aqui, ele está usando um simbolismo. Ele está falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E quando ele fala sobre muitas águas, mares, oceanos e etc., usa este simbolismo para tipificar multidões de pessoas. Salmo 129, do verso 1 ao 9. Dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer os desertos de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as costas e desnuda as brenhas. E no seu templo todos dizem glória. O salmista começa falando para darmos ao Senhor glória e força e a glória devida ao seu nome. Agora veja o verso 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Esse versículo nos faz lembrar das línguas de fogo em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Atos 2 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Do 1 ao 4. Veja o verso 9. A voz do Senhor faz parir as corças, e no seu templo todos dizem glória. Lembra o que diz 1 Coríntios 3,16, na versão amplificada? Não entendeis, não discernis que vós todos, a igreja de Corinto, sois templo de Deus, o seu santuário, e que o Espírito de Deus tem morada permanente em vós, tendo a vós como a sua casa, tanto coletivamente como a igreja quanto individualmente? E o Salmo 29, verso 9 diz: e no seu templo todos dizem glória. É literalmente o que o original em hebraico está dizendo. E por que diz isso? Porque a glória de Deus está presente e em evidência.
Entenda, a igreja é o templo de Deus e em seu templo, como diz o salmista, todos dizem glória. Experimentando da glória de Deus. Vamos dar uma olhada em Romanos 6, que nos fala a respeito da glória de Deus. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele, Jesus, pelo batismo na morte, para que com Cristo ressurgisse dentre os mortos pela glória do Pai. Nós lemos a respeito dessa glória em todo o Velho Testamento. Jesus ressuscitou pela glória do Pai. Agora veja como começa Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, então Paulo, o escritor de Romanos, faz uma relação entre o Espírito de Deus e a glória do Pai, ou a glória de Deus. Às vezes, você sente a glória de Deus e às vezes você pode vê-la. Como já lemos anteriormente, a glória de Deus se manifesta no Velho Testamento na figura de uma nuvem, 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14. E no Novo Testamento, essa glória se manifesta entre nós, dentro de nós. Agora vamos ler os versículos 11 de Romanos 8. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Este versículo não está falando da ressurreição do seu corpo. O corpo ressurreto não é um corpo mortal. Mortal significa condenado à morte, e seu corpo ressurgiu é porque ele já estava morto. Esse versículo está falando sobre o agora. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A glória de Deus e o Espírito de Deus habita em você. E se o Espírito de Deus habita em você, então ele vivificará o seu corpo mortal. Vivificar significa encher de vida por completo. Não significa estar cheio de morte, doenças e enfermidades. O Senhor fará o seu corpo mortal ser cheio de vida através do seu Espírito que habita em você, individualmente e coletivamente. Relembrando então que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em cada um de nós cristãos, individualmente e em nós coletivamente, como igreja local e também como igreja, o corpo de Cristo. O Espírito de Deus não habita mais em casas feitas por mãos de homens. Ele habita em nós. Quando nos tornamos cristãos em Jesus, nossos corpos passam a ser templo do Espírito Santo. Ele está morando, habitando em nós. Ele está em nós para nos ajudar. E ele nos fará andar por cima se apenas aprendermos a cooperar com ele. Não interessa o que venha em nosso caminho. Aquele que é maior habita em nós, e o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. O Espírito Santo também habita em nós coletivamente como igreja, o corpo de cristãos. Ele quer manifestar-se em nosso meio e através de nós, ajudar os outros. Ele quer ver a igreja sendo abençoada e pecadores sendo salvos, curados e cheios do Espírito. Quando nós, como igreja, aprendermos a louvar e agradecer ao Senhor em unidade por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito por nós, iremos criar uma atmosfera na qual o Espírito Santo tem liberdade para operar. Permita a obra do Espírito Santo dentro de você e sobre você. O Espírito Santo deseja que sua obra seja completa em nós. Ele vem habitar em nós no momento que nascemos de novo e ele começa a cultivar em nós as características de um cristão, o fruto do Espírito dentro de nós, como Jesus disse, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4, verso 14.
mas o Espírito Santo também deseja vir sobre nós através do batismo no Espírito Santo. Ele deseja nos capacitar para que possamos cumprir os propósitos de Cristo na força de Deus, não na nossa força. Ele deseja nos levar a ter uma experiência espiritual mais profunda com Ele, mais que a temos com Ele habitando em nós apenas. Ele anseia por fluir através de nós os rios de águas vivas que Jesus fala em João 7,38, e assim abençoar a humanidade. Ele deseja manifestar em nós os dons do Espírito. Vamos permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas, não para nos abençoar somente, mas para nos capacitar a sermos bênçãos. Vamos permitir que Ele seja em nós uma fonte de águas do Espírito que satisfaça a nossa sede e também que rios de águas vivas fluam através de nós para suprir a necessidade de outros. Vamos deixar que Ele faça a sua obra em nós e sobre nós. E aqui concluímos mais uma leitura para a glória de Deus. Sejam abençoados na prática da palavra.